Nós vamos orar agora e nós vamos entregar ao Senhor estes momentos tão preciosos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que aqui estão, os irmãos que acompanham pela internet. Participem também deste momento de celebração de nossa igreja. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que governa as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos mostrado um caminho excelente a seguir, um caminho, ó Deus, regido pela Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por essa igreja que tem investido em vidas, ó Deus, aqui neste lugar. Nós te louvamos, ó Deus, porque aqui a Tua Palavra é pregada, a Tua Palavra é cantada. Nós temos liberdade, ó Deus, de cantar, nós temos liberdade de falar contigo. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida da liderança da igreja, a vida do pastor Zildo, a vida dos ministros auxiliares. Obrigado, ó Deus, porque essa agência do Teu reino, neste lugar, proclama a Tua Palavra. Neste momento em que estamos reunidos, ó Deus, para celebrarmos o Teu nome. O nosso desejo, ó Deus, é cantar lindamente, é ouvir a Tua Palavra, ó Deus, que as expressões aqui feitas, realizadas, possam ser somente para a honra e glória do Teu nome. Traga, ó Deus, o Teu povo, ó Deus, aqueles que estão a caminho, ó Deus, livra-os, ó Deus, das ruas perigosas, ó Deus, de todo perigo que possam estar no caminho dos Teus filhos. Abençoe toda a igreja da cidade reunida agora, ó Deus, nas demais igrejas, nas congregações, que o Senhor possa estar sendo glorificado em todos os lugares, ó Deus. Continue conosco, ó Deus, e que esse culto possa ser marcante no nosso dia a dia, que a semana que está se iniciando, ela possa ser pautada de acordo com a Tua vontade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor porque Ele é grande. Vamos cantar, eu convido você a cantar com alegria. O Senhor é merecedor daquilo que nós temos para oferecer. Cantemos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós vamos cantar do início. Eu gostaria de ouvir apenas a congregação cantando. Alegria de toda a terra. Vamos cantar todos grande. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada, perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti.
e eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 17. Eu vou ler também, mas você não precisa abrir a sua Bíblia, um texto de Hebreus. Se você não tem a sua Bíblia, o texto será projetado aqui no telão e você pode acompanhar a leitura aqui no telão também. Mas se você tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e acompanhe a leitura aí na sua Bíblia também. Embora se a tradução esteja diferente, você pode acompanhar a leitura aqui também no telão, tá bom? João capítulo 11, a partir do verso 17. O texto que eu vou ler antes está lá em Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2. Hebreus 12, eu vou ler primeiro o verso 1 e verso 2 e depois o texto que eu mencionei de João, capítulo 11, verso 17 ao verso 28. João 11, verso 17, João 11, verso 17 ao verso 28. Mas antes eu lerei Hebreus 12. Diz assim, Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Até aí. João 11, verso 17 ao 28. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Eu quero falar com você nesta noite sobre a manifestação de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra, como foi para mim, é uma palavra fundamental, uma palavra importante para a sua vida também. E eu peço que você ouça com muita atenção, abra seu coração, abra sua mente, para aquilo que Deus tem a falar na sua vida nesta noite. Porque uma das coisas que nós mais queremos é a manifestação de Deus na nossa vida. E para que isso ocorra, para que isso aconteça, nós buscamos, nós oramos, nós suplicamos, nós clamamos a Deus. E algumas vezes nós vemos essa manifestação de Deus em nossas vidas. Mas você deve concordar comigo que algumas vezes nós não vemos essa manifestação de Deus acontecendo na nossa vida. Nós não sentimos, nós não percebemos essa manifestação de Deus acontecendo na nossa vida. Nós oramos, nós clamamos. Até eu preguei na quarta-feira sobre isso. Nós clamamos a Deus, mas não percebemos, não sentimos essa manifestação acontecendo e na nossa vida, e por isso nós entramos em conflito na nossa vida. Mas esses dois textos que nós lemos de Hebreus, e também essa narrativa de Jesus com Marta e Maria, especialmente com Marta, eles nos mostram como que o Senhor manifesta na nossa vida, mesmo diante de um conflito entre a razão e a fé. E como que Deus se manifesta na nossa vida. E aqui a primeira lição que nós aprendemos aqui, na primeira narrativa, no primeiro texto, na verdade no segundo texto aqui em João,
é que Deus se manifesta na nossa vida à medida que cremos no Deus do impossível, mesmo diante de um conflito entre a nossa fé e a nossa razão. Olha só o que diz o texto de João, capítulo 11, no verso 21 e o verso 22. Acompanhe a leitura comigo, que diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, ou seja, 4 dias já sepultado, Deus te dará tudo o que pedires. Quando você olha as narrativas de Jesus com Marta, você vê Marta com a preocupação com algumas coisas da casa. Marta era aquela mulher que gostava de ter a casa bem arrumada, especialmente quando ela fosse receber alguma visita. Marta era aquela mulher que gostava de cuidar dos detalhes da casa dela. Marta era aquela mulher que via as coisas que Maria não via. Mas agora Marta age de uma maneira completamente diferente, porque o seu irmão havia morrido. E as coisas então mudaram, então ela manda, tanto ela quanto a irmã dela, elas mandaram então chamar Jesus. O verso 20 diz assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E sabe por que Marta fez isso? Porque ela queria ter uma conversa particular com Jesus. E ela sabia que quando Jesus chegasse ali naquele povoado, naquela cidade, a população iria aglomerar. E ela então não conseguiria chegar perto de Jesus. E ela não conseguiria ter uma conversa particular com Jesus. E ela não conseguiria falar aquilo que estava no coração dela para Jesus. Então ela correu para chegar próximo de Jesus, para chegar primeiro até Jesus e ter aquela conversa particular com Jesus e abrir o seu coração a Jesus. E olha que aquilo que Marta disse a Jesus, no verso 22 diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela estava querendo dizer para Jesus era assim: Senhor, eu sei que se eu estivesse aqui, o Senhor teria curado o meu irmão daquela doença. O conflito que Marta está vivendo aqui é o conflito que cada um de nós vive todos os dias. É quando a nossa mente diz uma coisa, quando o nosso entendimento da Bíblia crê numa verdade, mas o nosso coração está em conflito. E nós não conseguimos então crer completamente naquilo que a nossa mente crê. Você sabe que Deus é poderoso para realizar aquele feito, aquele ato. Você sabe que Deus é poderoso para realizar todas as coisas. Você racionalmente, você crê naquilo, mas a sua racionalidade não consegue alcançar o seu coração. E por isso a sua fé entra em conflito. Aqui com Marta, nós vemos o conflito que existe em cada um de nós. Ali com Marta existe uma realidade, que é a morte do seu irmão. Ao mesmo tempo, ela crê que Jesus tem todo o poder, ela crê que Jesus tem todo o poder para ressuscitar o seu irmão, como ela cria que Jesus tinha o poder para curar o seu irmão. E essas duas, então, realidades se confrontam, na mente e no coração de Marta, porque com a mente, ela sabe que Jesus tem o poder para realizar o milagre de ressuscitar o seu irmão. Mas e a fé? Alcança a realidade que a sua mente está pensando? Esse é o conflito que alcança também o nosso coração. Ou seja, a mente dela alcança essa realidade, mas o coração dela não está alcançando essa realidade. Com a mente ela crê que Deus, que Jesus é poderoso para ressuscitar o seu irmão. Mas o seu coração ainda não alcançou essa realidade. E olha como esse conflito, meus irmãos, é evidente no coração de Marta. Porque por um lado, ela declara a sua fé. Mas por outro lado, o seu coração não alcança aquilo que ela crê. A fé que ela tem diz: eu creio no Deus do impossível. Eu creio que Deus é poderoso para curar o meu irmão. Essa é a fé que ela declara. Essa é a fé que está no coração dela. E o verso 23 diz, Jesus diz: o seu irmão vai ressuscitar. Jesus fala sobre isso a ela, quando ela declara a sua fé. E aí, diante dessa resposta simples de Jesus, ela entra em conflito mais uma vez. E essa era a resposta que ela queria ouvir. Mas ela não estava ainda preparada para ouvir
essa resposta de Jesus. Porque uma coisa é saber que Deus faz. E a outra coisa é ter a fé que Ele de fato vai fazer. E é esse um conflito que nós também experimentamos. E quando Jesus diz, eu vou ressuscitar o seu irmão, Marta aqui então entra em conflito. E responde aqui no verso 24, eu sei que ele vai ressuscitar no dia final, no dia da ressurreição final, no último dia. E Jesus disse, não, Marta, vai ser hoje. Mas Marta não alcança essa palavra de Jesus. Aí então ela diz, eu sei, Senhor, que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. O que Marta está dizendo aqui, meus irmãos, eu sei que o Senhor tudo pode, mas eu sei que não é hoje. Eu sei que o Senhor pode, mas será que isso não é uma loucura da minha mente? Será que isso não é uma invenção da minha cabeça? Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas não é hoje, não é agora. Meus irmãos, que dificuldade às vezes é o confronto da nossa fé com a realidade. Porque nós cremos naquilo que a Bíblia diz, como Marta cria naquilo que a Bíblia diz. Mas às vezes o coração dela, como o nosso coração também não conseguia alcançar aquilo que a Bíblia diz, a verdade que a Bíblia diz. Que dificuldade às vezes temos entre aquilo que a promessa de Deus afirma com aquilo que está no nosso coração. Essa também foi a luta de Abraão com a sua esposa. Tinha a promessa do filho, mas a realidade dele e sua esposa eram realidades negativas. E eles esperaram 25 anos para que aquela promessa se concretizasse. Eu imagino também que você já tenha vivido situações semelhantes. Tem a promessa de Deus, tem a verdade da Bíblia que afirma sobre essa promessa de Deus, mas a realidade que você vive é tão difícil, é tão longe dessa realidade, é tão longe dessa promessa de Deus. E por isso, muitas vezes, você vive longe dessa realidade. E por isso nós muitas vezes, meus irmãos, nós dizemos que vivemos pela fé, mas vivemos muitas vezes nesse conflito e até temos medo e dizemos, será que Deus realmente vai realizar aquilo que nós afirmamos que vivemos pela fé? Às vezes nós temos medo de que se estamos esperando, aquilo que nós estamos esperando, se de fato Deus vai fazer na nossa vida, se aquilo que nós estamos esperando é loucura da nossa cabeça, se aquilo que nós estamos esperando realmente Deus vai fazer. Mas uma coisa que nós precisamos saber, meus irmãos, é que Jesus compreende a fragilidade da nossa vida, a fragilidade que nós vivemos. E aí então ele diz aqui, nesse texto, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aí Marta, diante dessa palavra de Jesus, vai responder da seguinte forma, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Então, se você está vivendo esse conflito e não consegue crer completamente, mesmo assim, Deus se manifesta na sua vida, como se manifestou também na vida de Marta. E então essa é a primeira forma que Deus se manifesta. Deus se manifesta, mesmo quando nós vivemos o conflito entre fé e razão. Mas Deus se manifesta também à medida que nós vamos obedecendo a Ele. Olha só o que diz no texto de João 11, no verso 39 e também o verso 41, diz assim, Jesus disse, tirem a pedra. E disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele estava então colocando o foco naquilo que era essencial. E Marta então, diante dessa palavra de Jesus, ele responde, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Então Jesus, diante dessa palavra, ele vai então ao encontro de Lázaro e diz, olha, tirem a pedra. E Marta então, vendo essa palavra de Jesus, ouvindo essa palavra de Jesus, diz, Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias que está sepultado. E aí Jesus responde, eu não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E agora o dilema de Marta muda. E o dilema agora não é se ela crê ou se não crê. O dilema agora é se ela obedece ou não obedece. E a obediência então acontece, e Jesus diz, Lázaro, sai para fora. E aí então o milagre acontece. Então se você está vivendo esse conflito entre fé e razão, entre crer e não crer, você vai entrar num conflito novamente, entre as promessas de Deus e aquilo que está acontecendo à sua volta. E às vezes o desafio que nós estamos enfrentando é tão grande,
que nós vivemos o conflito entre crer e não crer, pois a razão diz para crer, mas as dificuldades que nós enfrentamos são tão grandes que as dificuldades dizem para nós não cremos. E Jesus, mais uma vez, compreende essas dificuldades que nós enfrentamos, porque Ele vai ao nosso encontro, onde nós estamos, e nos convida a dar mais um passo de fé. E aí Ele nos convida a obedecer às ordens que Ele nos está dando. E ainda que Marta está tão cheia de conflitos naquele momento, mais uma vez, e ainda que a evidência mostra que seu irmão está morto, está sepultado há 4 dias, a verdadeira fé não foi fazer um milagre naquele momento. A verdadeira fé, na verdade, foi ali obedecer. A verdadeira fé para Marta naquele momento foi tirar a pedra, foi obedecer ao Senhor. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, nesse texto, é que os conflitos da fé sempre existiram na nossa vida e sempre existirão na nossa vida. E a cada dia que nós passamos, outros conflitos existirão na nossa vida. E agora, como que nós podemos aplicar esses conflitos na nossa fé, no nosso dia a dia de hoje? Como nós podemos aplicar esses conflitos às realidades que nós enfrentamos hoje? O conflito da enfermidade que nós passamos, os conflitos financeiros, os conflitos familiares, os conflitos do medo de vermos a nossa família em dificuldade, o conflito de não dar conta na nossa parte financeira, os conflitos de vermos as nossas famílias com enfermidades, esses conflitos que nós enfrentamos todos os dias, porque de um lado nós temos as promessas de Deus, que são verdadeiras, que são firmes, mas de outro lado nós vemos as situações que nós vivemos e que desafiam a nossa fé, que desafiam as promessas de Deus. E o desafio que nós temos é, será que Deus vai agir mesmo diante de tudo isso? Ou não vai agir diante de tudo isso? Você não precisa ser um super-homem ou uma super-mulher espiritual para andar com Jesus. Porque nesses conflitos que nós enfrentamos na vida, é Jesus que vai ao seu encontro e nos convida e te convida a andar com Ele. E a fé, ela vai se apresentando, a fé, ela vai se mostrando à medida que você vai obedecendo. No caso de Marta foi isso. A fé foi se apresentando à medida que ela obedeceu, à medida que ela tirou aquela pedra. E vai chegar uma hora, como Marta, na vida de Marta chegou, que ela precisou então dar um passo de fé. E olha só que coisa interessante aconteceu aqui nesse texto, e aconteceu aqui na vida de Marta. Que o passo de fé na vida de Marta foi limitado à autoridade que ela teve, como é limitada a autoridade que nós temos também. No caso de Marta, por exemplo, ela era a única autoridade que tinha naquele momento de abrir o sepulcro, ou seja, de tirar a pedra. Porque ela ali era a chefe da família naquele momento, porque o seu irmão havia morrido. E Jesus então se volta para ela, que era a autoridade ali da família, e ela que então tinha autoridade de abrir o sepulcro. E aí ele mandou para ela abrir o sepulcro. No caso dos milagres também do Velho Testamento, quando, por exemplo, naquele caso ali no Velho Testamento, quando o profeta Eliseu mandou aquela mulher trazer as vasilhas vazias, era aquela mulher que era chefe da família, era chefe da casa, que manda os filhos trazer as vasilhas vazias, e aí o azeite só parou de derramar, quando acabaram as vasilhas vazias, era aquela mulher também que era a responsável, a chefe da família. Então a fé não estava na possibilidade, a fé não estava na possibilidade do milagre acontecer. A fé estava na obediência. Então quando você estiver nos confrontos da sua fé, o Senhor não vai te pedir as coisas que você não pode fazer. Mas Ele vai te dar ordens, vai te pedir dentro do limite da sua autoridade. No caso de Marta foi isso, Ele só pediu dentro do limite da autoridade de Marta. Ela estava no limite da autoridade dela abrir aquele sepulcro. Como Ele vai pedir para você também dentro do limite da sua autoridade, como pediu também para aquela mulher, no caso de Eliseu. Então tirar a pedra ali para Marta, talvez foi um pouco complicado. Mas logo depois, ela experimentou o milagre da ressurreição do seu irmão. É isso também que nós passamos. Quando pela fé obedecemos, os milagres acontecerão. Os milagres surgirão. E essa também foi outra manifestação, e manifestou à medida que nós obedecemos.
Mas um terceiro momento aqui também, que Deus se manifesta à medida que vamos agindo com prioridade, à medida que nós vamos agindo com urgência e à medida que nós vamos agindo com intensidade em nossa busca por Ele. E aí nós vamos aqui para o texto de Hebreus, Hebreus 12, do verso 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Se você quer a manifestação de Deus na sua vida, dê tudo nessa busca. Corra o mais rápido que você puder. Não fique apenas dando partículas do seu tempo. Não fique apenas dando gotas do seu louvor. Não fique dando apenas sobras da sua força. Não tem como haver derramamento da graça de Deus, da manifestação de Deus na sua vida, se não houver prioridade, se não houver urgência, se não houver intensidade na busca. Não tem como você vencer, não tem como haver manifestação de Deus, se não houver perseverança na busca. O texto aqui de Hebreus diz assim: corra o trajeto que lhe foi proposto. Porque nessa corrida, meus irmãos, não existem atalhos. Tem gente que quer pegar atalhos na vida espiritual para ter manifestação de Deus, mas não tem como ter atalhos na vida espiritual. Você vai ter que seguir o trajeto completo, o trajeto todo. Tem gente que quer a manifestação da graça de Deus, mas quer ir por atalhos. Mas você nunca consegue alcançar a manifestação de Deus na sua vida indo pelos atalhos, cortando voltas. Não adianta você apenas querer subir um monte para orar, pensando que apenas isso vai te trazer uma manifestação única de Deus para toda a sua vida. Não tem como. Não adianta você apenas participar de um congresso, achando que isso é suficiente para ter a manifestação de Deus para a sua vida por completo. Não adianta você apenas participar de um culto específico, achando que isso é suficiente para a sua vida. Porque se o seu Deus for apenas o Deus de um monte, se o seu Deus for apenas um Deus de um culto específico, ou de um congresso específico, você não entendeu nada de manifestação de Deus na sua vida. E a sua vida vai continuar vazia. Porque a sua vida vai ser, ou a manifestação de Deus na sua vida, vai ser a religião de um ritual apenas. O que vai fazer Deus se manifestar na sua vida é a intensidade, a perseverança, é a busca por completo. Você pode estudar a história da igreja, a história dos avivamentos, porque todo avivamento que aconteceu na história foi uma busca intensa, foi uma perseverança completa, e não foram pelos atalhos. Eu já contei uma história aqui, vale a pena contar novamente, talvez você não ouviu, de um avivamento que houve numa região da África, que já durava muitos anos, e um pastor foi lá para ver o que estava acontecendo naquela região, e ele encontrou um senhor que participava daquela região, daquela cidade, daquela igreja, e ele era um dos líderes daquele avivamento, e esse pastor então começou a visitar toda aquela região, tudo por ali, junto com aquele líder. E aquele líder, então, foi contando tudo aquilo que Deus estava fazendo naquele lugar. E aquele pastor foi ficando maravilhado com aquilo que Deus estava fazendo no meio daquele povo. E ele perguntou: mas conta o segredo que Deus está fazendo aqui. Conta o segredo para mim do que vocês estão fazendo. E aquele homem, aquele líder, começou a mostrar tudo aquilo que Deus estava fazendo. E aquele pastor perguntando: mas conta para mim o segredo. E aquele líder, então, levou aquele pastor dentro de uma choupana, fez um ciclo no meio, e pediu para aquele pastor entrar naquele ciclo, e aquele pastor entrou naquele ciclo e falou: o segredo é o seguinte, entra aqui nesse ciclo, e não saia desse ciclo, enquanto você não consertar a sua vida com Deus. Esse é o segredo. O segredo daquilo que Deus está fazendo conosco é que nós não saímos de um lugar enquanto não consertarmos a nossa vida com Deus. Sabe, meus irmãos, é isso que nós aprendemos aqui. Você quer mudar a sua vida, você quer manifestação de Deus na sua vida, você quer estar mais perto de Deus, você quer ser avivado, corra, persevera, insista com Deus, não perca tempo, tenha intensidade nessa busca com Deus, corra, mas não é correr de um lado A para um lado B, não, porque não é o lugar, mas é correr para perto de Deus, para ficar perto de Deus. Então fazer aquilo que você precisa fazer, consertar aquilo que você precisa consertar, é não sair desse banco, não levantar desse banco enquanto não consertar a sua vida com Deus. É isso que traz manifestação da graça de Deus.
Então não sai desse lugar, não sai desse ambiente, enquanto não consertar a sua vida com Deus, sabendo que não existem atalhos, não é participar desse culto apenas, não é participar de um congresso, não é subir num monte, não é uma irmã de oração, não é isso. Não adianta fazer essas coisas, mas o que adianta é consertar a vida com Deus, é buscar de forma intensa, é correr para perto de Deus. Esse é o conselho de Jesus, aliás. Quando Jesus fala sobre oração, diz assim, quando você for orar, entra no teu quarto, entra nos teus aposentos e fala com Deus. E em seguida, ele continua dizendo lá em Mateus 7, peçam, eles serão dados. Busquem, encontrarão, batam e a porta de ser aberta. Em outro texto, naquela sequência mesmo, ele conta uma parábola de uma mulher que vai até o juiz e pede para ele julgar a causa. E essa mulher volta no outro dia e pede a mesma coisa. E no outro dia ela pede novamente. Até que aquele juiz decide julgar a causa daquela mulher. E Jesus então conclui aquela parábola dizendo, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é justo, derramará o seu Espírito Santo. Então se você está pensando em desistir, eu estou aqui hoje para te dizer, não desista, corra. Né? Esse correr aqui não é um correr sem direção. Mas é um correr para estar na presença de Deus, para buscar a manifestação da graça de Deus, do Senhor que é a nossa esperança, do Senhor que é o nosso escudo, do Senhor que é o nosso libertador. E você vai ver as coisas de Deus acontecendo na sua vida, a manifestação da graça de Deus acontecendo na sua vida. Então não saia desse lugar enquanto não consertar a sua vida com Deus. Meus irmãos, não tem outra forma, não tem outro caminho. O segredo, na verdade, é priorizar Deus, é dar prioridade ao Senhor. Lembrando que não existem atalhos na vida cristã. Os atalhos desqualificam a vida cristã. Então tenha prioridade, tenha urgência, tenha intensidade na busca ao Senhor. Marta, ela sabia que a manifestação da presença do Senhor só seria possível se ela buscasse com prioridade, com urgência e com intensidade. E ela fez isso. E ela teve ali o seu irmão ressuscitado. Ela então percebeu a manifestação da graça de Deus na sua vida. Mas uma quarta lição que nós aprendemos aqui nesse texto também, aqui em Hebreus, é que Deus se manifesta à medida que nós não nos distraímos com outras coisas, mas fixamos o nosso olhar em Jesus. Hebreus no capítulo 12, no verso 2, assim diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa parte do versículo aqui é muito interessante, porque o texto nos fala de uma fé inabalável, uma fé perseverante, assim, tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A expressão aqui, autor e consumador da nossa fé, significa aperfeiçoador, aquele que completa. Jesus aqui diz que é o autor, Jesus é o pioneiro, aquele que dá origem. Diz também que é o consumador da nossa fé, é aquele que dá o destino final, é aquele que dá finalidade, é aquele que conclui, é aquele que dá o objetivo proposto. Ele derrama em nós a capacidade de crer contra a esperança. O significado aqui é que ele derrama em nós a capacidade de enxergarmos além. Ele derrama em nós a capacidade de ver aquilo que ainda não existe. Ele derrama em nós a capacidade de crer que ele está agindo, mesmo quando nós não vemos nenhum sinal. É isso que o Senhor faz em nós. Quando nós decidimos seguir Jesus, às vezes nós começamos bem, com uma fé pura, com uma fé simples, capaz inclusive de enxergar aquilo que é sobrenatural, de experimentar o sobrenatural. Porém, na caminhada da vida vem as aflições, vem as afrontas de Satanás, e aí então surge o medo, e aí nós deixamos às vezes de olhar para Jesus, e afundamos muitas vezes, mas quando reconhecemos que sem Ele nós afundamos, e decidimos clamar a Jesus, Ele vem então, estende as suas mãos, e nos salva novamente. Ajudar as pessoas com pouca fé nunca foi problema para Jesus, porque Ele é o autor da fé, Ele é o consumador da fé, Ele é a base do cumprimento da nossa fé. E mesmo em momentos de nossas dúvidas mais difíceis, dos nossos medos, das nossas falhas, nós podemos então levá-las até Jesus.
Então Ele recebe as nossas fragilidades, os nossos medos, e nos ajuda novamente a caminhar por fé. Mas também, meus irmãos, Ele nos ajuda quando nós estamos fracos e sem condições de crer. Foi isso que Ele fez também com Marta. A ajuda de Jesus nunca está relacionada com o tamanho da nossa fé, mas pelo quanto nós reconhecemos que nós precisamos dEle. Sabe, meus irmãos, tem famílias, tem pessoas que lidam bem com os problemas. Tem famílias também que sobrevivem bem em meio aos dilemas, em meio às dificuldades. Tem pessoas que se dão bem diante das dificuldades, diante dos desafios. Mas tem pessoas que ficam muito angustiadas com os desafios. Mas nós não conseguimos lidar bem com todos os problemas. E quando vem uma batalha sobre a nossa vida, com coisas que nós não lidamos bem, e a nossa tentação às vezes é olhar para essas coisas, e às vezes nós perdemos a esperança, e às vezes até mesmo entramos em desespero. Mas a Bíblia, diante dessas questões, vai nos ensinar que aquilo que nós podemos fazer nessa hora, e o que nós podemos fazer nessa hora, na verdade, é aquilo que nós lemos aqui nesse texto, é olhar para Jesus, é fixar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e o consumador, ou seja, aquele que dá destino à nossa fé. É Ele que nos capacita a crer, é Ele que dá esperança, é Ele que nos ajuda a olhar além da fé. É Ele que é o autor, é Ele que é o consumador, é Ele que conclui, é Ele que dá o destino à nossa fé. Mas aqui tem um porém, um problema. E aqui está a razão daquilo que nós devemos olhar para Jesus, porque a fé só pode ser experimentada na sua totalidade se for através de Jesus. O verbo aqui olhar, ou seja, olhando firmemente, significa que nós não devemos tirar os olhos de Jesus e olhar para as outras coisas. Porque só Ele tem o poder, tem a condição de nos conduzir em triunfo. Porque todas as vezes que você deixa de olhar para Jesus e olhar para outras coisas, você começa a desanimar. Porque outros sentimentos começam a surgir no seu coração. O desânimo começa a surgir no seu coração. Porque todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, você olha para as pessoas, você começa a desanimar porque as pessoas te frustram. As pessoas te desanimam, te decepcionam. Todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, você olha para a igreja, você olha para as coisas erradas, você fica frustrado muitas vezes. Todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, você olha para as coisas que você queria conquistar e não conquistou, você fica triste, você fica frustrado. E você desanima também. Então você precisa olhar sempre a Jesus, é em Jesus. Não é nas pessoas, não é em mim, não é na igreja, não são nas coisas, é em Jesus. Então você quer a manifestação de Deus na sua vida, olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas, não olhe para aquilo que você acha que vai te dar segurança, ou que poderia te dar segurança. Olhe para Jesus. O apóstolo Paulo, aquele que nós admiramos muito, ele tem um texto que eu também gosto muito, em Gálatas 2:20, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ele fala sobre esse momento de nos entregarmos o tempo todo ao Senhor. E não dá, então, para vencer as batalhas da vida se não estivermos fixados em Jesus, agarrados nele, mergulhados nele, revestidos na graça de Jesus. Marta, meus irmãos, só teve a manifestação da graça de Jesus porque ela fixou, ela olhou para Jesus. Ela ficou mergulhada em Jesus, revestida da graça de Jesus o tempo todo. Essa foi a manifestação da graça de Jesus na vida de Marta. Essa deve ser a manifestação da graça de Jesus na sua vida também. A manifestação da graça de Jesus só acontece dessa forma. A manifestação da graça de Jesus na sua vida, na minha vida, é através da experiência da nossa fé. Uma fé que nos leva a crer no Deus do impossível, mesmo diante dos dilemas, dos conflitos entre fé e razão. Mesmo quando a sua fé diz uma coisa, a Bíblia e as promessas de Deus dizem uma coisa, mas seu coração não consegue alcançar aquilo. A manifestação da graça de Deus nos leva também a uma fé que nos leva a obedecer ao Senhor. Uma fé que nos leva a agir com prioridade, com urgência
e com intensidade. Uma fé que nos leva a não nos distrair com as coisas, mas fixar os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E que Deus nos abençoe a viver intensamente essa manifestação da graça de Deus nas nossas vidas o tempo todo. É assim que Deus nos abençoe. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar nesse instante. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos por esta noite. Nós pedimos que teu Espírito Santo, ó Deus, continue nos abençoando. Continue, ó Deus, falando aos nossos corações. Continue, Deus, nutrindo a nossa vida, a nossa alma. Continua, Deus, nutrindo os nossos corações com a Tua palavra, com entusiasmo, com esperança. Continue, Deus, falando a cada um de nós. Continue dando esperança, sabedoria a cada pessoa que está aqui nesta noite. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo também, ó Deus, continue, ó Deus, dando direção a todos nós. Ó Deus, que possamos, ó Deus, ser o tempo todo, ó Deus, porta-voz do Senhor onde estivermos também, Pai. Abençoe cada pessoa que está aqui nesta noite, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, dê direção, ó Deus, dê norte a cada pessoa, ó Deus. Ó Deus, também pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada família que está aqui nesta noite também. Que possamos, ó Deus, perseverar o tempo todo na Tua palavra. Não permita, Deus, que o Teu povo desista, ó Deus, mas que possamos, ó Deus, perseverar o tempo todo. E acima de tudo, ó Deus, que possamos ter a manifestação clara, visível do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, que possamos ter uma fé, como estudamos nesta noite, uma fé firme no Senhor, uma fé inabalável, uma fé, ó Deus, como teve os Teus servos no passado. E que possamos aprender com a Tua palavra nesta noite também, ó Deus, como Marta teve uma fé, ó Deus, que venceu as barreiras, como ela pôde, ó Deus, ver o seu irmão ressuscitado, ó Deus, ela perseverou e ela pôde ter um milagre acontecer na sua vida. Como também, ó Deus, nesta noite também, e todo o tempo, nós possamos também ter um milagre acontecendo em nossas vidas. Abençoe o Teu povo aqui nesta noite, ó Deus, para que aquilo que cada um de nós espera possa acontecer dentro do tempo do Senhor e dentro da vontade do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, e entregamos as nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar que o Senhor é a nossa torre forte, é o nosso protetor. Louvemos o Seu nome. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. vamos cantar que não há outro a quem eu ame. Não há outro a quem eu ame. Ele é tudo que precisamos. Tu és tudo que eu preciso. Eu me alegro em Ti, Senhor. Eu me alegro em Ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor.
torre forte, todo tempo meu socorro, és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Me alegro em ti, vamos louvar. Eu me alegro em ti e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Feche os olhos, nós vamos adorar a Deus em oração. Nosso Deus, nós te louvamos, porque como cantamos, ó Deus, o nosso socorro vem do Senhor. Em todo tempo nós podemos depender do Senhor, nas nossas aflições, nós podemos depender do Senhor. E agora que nós estamos, ó Deus, no final dessa celebração, ó Deus, onde nós aprendemos coisas tão valiosas, tão preciosas, ó Deus, a respeito da nossa vida, a respeito daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Ó Deus, nós queremos entregar nossas vidas, mais uma vez, ó Deus, ao Teu inteiro dispor. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos depender do Senhor, ó Deus, até mesmo, ó Deus, diante dos nossos conflitos, ó Pai, onde nós podemos, ó Deus, onde nós cremos nas Suas promessas, mas às vezes, ó Deus, nós não cremos tanto assim. Ó Deus, onde nosso coração às vezes não alcança, ó Deus, aquilo que a Tua palavra diz. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor entende a nossa fragilidade, que o Senhor vem ao nosso encontro, ó Pai. E sabemos que mesmo assim, o Senhor manifesta, ó Deus, em nosso favor. Muito obrigado por isso. E agora, diante dessa verdade, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor manifesta em nossas vidas. Agora leva os nossos lares, ó Deus, guardados pelo Senhor. Leva os nossos lares, ó Deus, com a manifestação clara do Senhor. Com o nosso coração cheio de esperança, Deus. Mas mais do que isso também, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, com a Tua palavra, ser porta-vozes, ó Deus, a outras pessoas, levando, ó Deus, a Tua esperança a outras pessoas, ó Deus, levando essa palavra, ó Deus, também às pessoas que o Senhor colocar em nossas vidas, ó Deus, aos nossos familiares, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, ó Pai, pessoas que o Senhor mesmo colocou ao nosso lado. Leva-nos, ó Deus, guardados pelo Senhor. É a nossa oração, ó Deus, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.